Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de inclusão e diversidade? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão de gênero e principalmente nos atendo à questão da mulher e o seu lugar nessa sociedade patriarcal na qual estamos incluídos. Então, vamos lá? Bom, se eu fizesse a vocês os seguintes questionamentos: gênero e sexo são a mesma coisa? A diferença de sexo torna homens e mulheres desiguais? As diferenças de gênero são naturais, definidas pela biologia, ou culturais, construídas socialmente? Qual a importância de gênero, da sexualidade e da orientação sexual para as políticas públicas? Os seguintes questionamentos, algum deles nós já tivemos respostas através das aulas sobre gênero que nós estamos tendo. E agora nós vamos avançar um pouco nessa discussão que é extremamente necessária, principalmente numa disciplina de diversidade. Quando falamos em gênero, estamos nos referindo às construções e às expectativas sociais sustentadas em relações aos homens e às mulheres. Isso mesmo. Em outras palavras, o gênero diz respeito ao modo como nossa sociedade constrói representações sobre ser homem e ser mulher, e pressupõe que elas sejam naturalmente estabelecidas. Então, da mesma forma que nós temos caracteres biológicos que nos definem, nós temos aquilo que é da construção social. E nessa construção social naturalizada, é importante a gente se ater a esse termo. Nessa construção social naturalizada, nós temos o que é ser homem e o que é ser mulher. E tudo aquilo que está para além dessa construção naturalizada se torna como um estranho, como algo fora da norma, como algo fora da linha do caminho que a sociedade quer que tenhamos. Assim, homem e mulher, antes seres, são também categorias. E partindo desse pressuposto, categorias de quê, Fabrício? Categorias de pensamento, categorias identitárias, categorias políticas, culturais e históricas. Afinal, são essas categorias que, a partir de determinadas definições e parâmetros, nós atribuímos aos seres humanos a condição de homem ou mulher. Falar de gênero não significa necessariamente ou simplesmente falar de mulher. Sim, mas das relações de poder materiais e simbólicas que envolvem todos os seres humanos. Significa também visibilizar e problematizar os modos como atribuímos significados aos nossos corpos, ao nosso jeito de ser, de andar, de falar, às vezes até de sorrir, não é mesmo? Significa questionar os discursos biologizantes que tentam encontrar a essência genética ou hormonal dos comportamentos e de como a própria ciência produz seus discursos normatizantes ou normatizadores e reguladores da sexualidade e do gênero. Então, por vezes, a gente vê também a própria ciência adotando um discurso extremamente biológico e que, a partir dele, já tenta determinar e predeterminar quem será esse sujeito. No entanto, no estudo do social, no estudo da antropologia, nós vemos que isso vai muito mais além, que isso data de uma construção social e que vem se moldando ao longo da construção histórica enquanto seres humanos, enquanto sujeitos presentes e protagonistas dessa sociedade. Significa pensar sobre os instrumentos de poder que produzem os significados, como os significados se convertem em instrumentos de poder. Então aqui a gente vê, ao mesmo tempo que esses instrumentos de poder são produzidos, significados são convertidos em instrumentos de poder na nossa sociedade. Por isso que essa naturalização ela é tão constante e necessária para se manter determinada ordem ao qual a sociedade heteronormativa que vivemos data como sendo o natural. Também significa não pensar em como se constrói as características culturais a partir de uma realidade biológica, isso mesmo, mas
culturalmente se produz o discurso biológico que reforça a categoria do sexo, que nomeia os corpos de macho e de fêmea e que torna essa distinção uma diferenciação básica entre os seres humanos, de uma maneira binária e dicotômica. Ao passo que falo disso, me lembro de inúmeras vezes em que o ser humano foge a essa dicotomia macho e fêmea, e seja pela sua própria intersexualidade, ele se mostra e se produz como algo mais. Assim, falar de gênero não significa falar de mulher, mas questionar as maneiras como socialmente construímos as categorias mulher e homem. E é sobre essas categorias que a gente tem que se ater, até mesmo para evitar que o nosso próprio discurso se torne um discurso biologizante, um discurso marcado por uma ciência que divide e que coloca essa dicotomia à frente dos processos construídos socialmente. Porque é eles que a gente se atém quando a gente fala. Nesse sentido, voltado um pouco mais sobre esse feminino e sobre essa mulher que por vezes não encontra espaço para a sua própria construção enquanto ser dono da sua própria vida, a gente vê que isso data de uma própria construção histórica. Sim, a gente fala de uma inadequação histórica das mulheres. Se a gente parar para pensar, as mulheres sempre estiveram fora da cidadania desde a antiguidade. Se a gente pensa nos tempos gregos, nos tempos históricos, a mulher não era considerada uma cidadã. Ela não tinha direito a voto, ela não tinha direito à voz dentro da sociedade ateniense ou grega. Então, Aristóteles já nos traz isso. A inferioridade e a submissão das mulheres se daria em virtude da não plenitude na mulher da parte racional da alma, o logos. Então, a gente já vê aqui um discurso voltado mais para a valoração do homem em detrimento da mulher. Fazendo uso da palavra de Sófocles, afirma que as mulheres deveriam, por sua graça natural, permanecer em silêncio. Permanecer enquanto o que é significativo numa sociedade democrática na qual a participação isomônica na política, ou seja, na vida da polis, caracterizava o ateniense, o homem ateniense. A mulher era resguardado apenas o direito de ficar em silêncio frente a essa democracia que se formava naquela sociedade. No slide de vocês aí eu trago uma passagem muito interessante que uma revista de 1955 nos coloca. Há não muito tempo atrás, podemos dizer assim, não tem nem 100 anos. O lugar de mulher é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Que tal? E eu quero que vocês se atenham a essa frase, porque o que a gente vai falar da agora para frente se volta muito para isso, sobre esse lugar da mulher, sobre esse lugar do homem, da onde pertence e da onde é que vem essas construções. Existem aqueles que acreditam que as organizações humanas nem sempre foram patriarcais, como a gente conhece hoje em dia. E como vem sendo no próprio processo histórico de construção de ser, como a gente vê quando a gente se atém às bases históricas e filosóficas. Alguns estudos antropológicos, por exemplo, indicam que no início da história da humanidade, as primeiras sociedades humanas eram matrilineares, coletivistas, tribais e nômades, organizando-se predominantemente em torno da figura materna ou da descendência feminina, uma vez que se desconhecia por completo a atuação masculina na reprodução. Então, a gente vê que houve essa época, antes que o patriarcado tomasse a forma e o poder que ele tem até os dias atuais, no qual o não conhecimento da participação do homem frente às vias de reprodução do ser humano davam à mulher esse lugar e, podemos dizer, até esse pedestal dentro dessa matrilinearidade, não é verdade? Então, os papéis sexuais e sociais de homens e mulheres não eram definidos rigidamente. As relações não eram monogâmicas
e cabia a todos, indistintamente, o cuidado das crianças. Algo que a gente foi vendo que foi mudando ao longo do tempo. Para alguns autores, com a descoberta da agricultura, caça e o fogo, as comunidades passaram a se fixar num determinado território. E foi assim que os homens, a quem predominantemente cabia a função de caça, passaram a se vincular aos espaços externos, de fora da rua. E as mulheres, também de forma geral, embora não exclusiva, cabe dizer, como a elas cabiam o cultivo da terra, o preparo dos alimentos, o cuidado das crianças, permaneciam circunscritas aos afazeres domésticos e privados da casa. Aqui a gente já vê que o advento dessa evolução enquanto seres humanos já trouxe um pouco disso que a gente vem conhecendo e que se torna a sociedade que nós temos até os dias atuais, ainda que muitas lutas tenham vindo. A gente vê aí o quê? Ao privado, ao de casa, está relegado ao feminino. E ao público, ao de fora, está relegado ao masculino. Se lembram da frase que eu trouxe anteriormente? De uma revista de 1955? O que é que dizia lá? A gente consegue ver justamente isso que a antropologia nos traz. Uma vez conhecida a participação do homem na reprodução, e mais tarde estabelecida a noção de propriedade privada, as relações teriam passado a ser predominantemente monogâmicas, criando-se as figuras das famílias nucleares e patriarcais, a fim de se garantir o direito de propriedade e de herança aos filhos legítimos. Então a gente vê o advento da propriedade se torna também um movimento para que as pessoas se tornem também propriedades. Dentro desse patriarcado, a figura do pai teria a função de deixar herança para seus filhos legítimos, ou seja, de deixar propriedades para aqueles que fossem de sua propriedade. Para essa corrente explicativa, teria sido nesse momento que o corpo e a sexualidade das mulheres passaram a ser controlados pelos homens e as instituições construídas por eles, principalmente as religiosas, as políticas e as científicas, instituindo-se então a família patriarcal, monogâmica e tradicional, ou seja, com uma divisão sexual e social do trabalho entre homens e mulheres. A gente vê aí que com a evolução e com essa noção de propriedade privada que muito vem da lógica capitalista, a gente vê esse lugar ao qual a mulher é colocada. Esse lugar, lembram lá, de submissão, que já ocorria desde a antiguidade, agora se torna algo endossado por instituições poderosas dentro da nossa sociedade. Dessa forma, foi com esse contorno ao qual me fala agora que se instaurou esse regime do patriarcado. Ou seja, uma nova ordem social centrada na descendência patrilinear e no controle, sobretudo coercitivo e sexual, dos homens sobre as mulheres. Algo que nós vemos até os dias atuais. Dessa forma, o que é patriarcado, professor? Vamos lá! É uma forma de organização social na qual as relações são regidas e experimentadas através de dois princípios básicos. São eles: de que todas as mulheres são e estão hierarquicamente subordinadas aos homens, submetidas à autoridade patriarcal, e de que os jovens são e estão hierarquicamente subordinados aos homens mais velhos, submetidos à autoridade paterna. Então aqui a gente vê a naturalização de duas autoridades relegadas ao homem. A autoridade patriarcal frente às mulheres e a autoridade paterna frente aos mais jovens. Valbe e Machado admitem a existência de um patriarcado contemporâneo. Isso mesmo. Se a gente acha que isso é apenas história, não. Continuamente, diariamente, nós vemos que isso continua a ocorrer dentro da nossa sociedade. Então, é importante que a gente observe que, ainda que exista, ele pode ter se alterado algumas configurações ao longo da história para chegar até a forma de um patriarcado moderno. Ou ainda, a primeira delas admite que a existência de uma passagem dinâmica
de forma que o patriarcado privado passe para uma experiência de um patriarcado público. Isso mesmo. A gente vê que o patriarcado sai daquela noção de família nuclear ao qual a sociedade já vinha adotando e se tornou normalizante e passa a se tornar algo do público. Algo que está em toda a sociedade, em toda a sua forma de se construir, tanto culturalmente como historicamente. Existe também uma diversidade na história referente às lutas protagonizadas pelas mulheres. Assim, nós temos contexto de transformações e de contradições, isso mesmo, que dificilmente podem ser remetidas a uma ideia unitária ou totalizante sob a rúbrica exclusiva do patriarcado, a não ser se entendemos este como uma alusão constante, mas jamais igual e irreversível, modalidade de dominação masculina. Então, continuamente até os dias atuais, as lutas protagonizadas pelas mulheres estão aí e estão acontecendo. Porque essa dominação masculina, ainda que diante dessa noção moderna ao qual nos atemos, aconteça, essas lutas precisam estar diariamente acontecendo, principalmente quando a gente pensa nos casais, nas violências domésticas, nas diferenças no trabalho e entre outras formas que podemos lembrar quando nós falamos acerca da desigualdade entre homens e mulheres. As relações de dominação e subordinação de gênero, racial, étnica e entre capital e trabalho decorrem do não reconhecimento da igualdade de direitos quando a gente se lembra do gênero, principalmente desse lugar do homem e da mulher. A distribuição injusta de recursos oriundo do trabalho de todos e a manutenção da maioria da população distante de condições básicas para o exercício de direitos fundamentais da cidadania, como aí a gente tem as questões de saúde, de educação, de saneamento básico, de ambiente saudável, de moradia, de transporte digno, são algumas das poucas coisas que podemos lembrar rapidamente quando a gente fala acerca dos direitos. Isso criam condições sociais e culturais propícias à dependência e à falta de autonomia dos sujeitos. E a gente sabe que isso se torna muito verdade e extremamente importante quando a gente fala da dependência ao qual muitas mulheres estão em alguns relacionamentos e em grande parte desses relacionamentos pode ser um relacionamento abusivo. Dessa forma, para a gente finalizar, é importante a gente ter em mente que o gênero demarca as seguintes coisas: uma dimensão social e política construída a partir das diferenças entre os sexos, ou seja, a própria noção e subordinação, ela vem a partir dessas diferenças entre os sexos e ela contribui para a formação dessas dimensões. A gente vê também que se trata de um conceito relacional, isso mesmo, pois ele implica as diferenças entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, então é relativo. É também a primeira forma de significação das relações de poder. Isso mesmo. As relações sociais que construímos têm uma direção de poder e de hierarquia que vai do homem, dominante, à mulher, dominada, produzindo-se assim uma sociedade patriarcal, tal qual conhecemos e tal qual vivemos continuamente. Mas, se as relações de gênero são social e politicamente construídas, elas não precisam ser necessariamente patriarcais, assimétricas. Se a gente parte dessa noção de construção de sociedade, a gente pode também adotar a noção de modificação da sociedade. Isso mesmo. Não necessariamente nós precisamos viver nessa sociedade patriarcal justamente porque temos conhecimento e adotamos também de posturas que podem levar à produção de uma sociedade melhor. E nisso a gente fala de uma construção de relações de gênero simétricas, democráticas e igualitárias. Até porque os direitos são de todos e, como a gente vê, independentemente das características da pessoa, da característica de onde ela veio, de como ela é formada e de como ela é. Os direitos são de todos. Então, é possível sim construir essa sociedade, mas é preciso que todos nós
estejamos atentos para isso e dispostos, numa posição de abertura para aceitar essas diferenças e compreender as potencialidades e possibilidades de todos. A gente vai ficar por aqui. A gente se vê na próxima aula. Sempre bom estar com vocês. Fiquem bem e um grande beijo.